gente, Classmaker Educação aqui novamente com vocês. E hoje trazendo a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Lembre-se que a doutora Elaine ela vem acompanhando a gente aí com uma série de lives relacionados a isso. E é interessante porque a gente consegue estar tendo um outro lado, tá? Entender como que funciona esse lado, como que é o trabalho de uma psicóloga em relação a essas coisas. Então, como vocês pediram, é um assunto que é muito pertinente, até o pessoal falou, poxa, a gente tem muita gente que tem esse tipo de problema, que passa por esta situação, inclusive familiares, então a gente trouxe essa live aqui para vocês, ok? Vou fazer aqui rapidinho o nosso boa noite incrível para vocês. Boa noite para o Alexandre Mesquita. Boa noite, Elaine. Sejam super bem-vindos os dois para a nossa live. E eu vou passar rapidinho a nossa agenda e em seguida passo para o Alex. E aí a doutora Elaine entra, já começa com os assuntos. Fiquem à vontade para perguntar, tirarem dúvidas. Eu vou passando as dúvidas para ela. Se não der tempo, um momento posterior ela acaba lendo, ela acaba respondendo, ela sempre reforça aquilo que ela está falando. Ok, gente? Então vamos lá. Amanhã, que é dia 29 de outubro, eu vou estar fazendo uma live com a Cláudia Lopes, a doutora Cláudia Lopes, falando sobre educação 4.0 no processo de inclusão na escola, ok? No dia 4 de novembro, nós vamos ter uma live com a Ana Melchert falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. No dia 11 de novembro, nós vamos ter uma super live com o Leonel Morgado. Ele é o professor, é um dos CEOs, tá, da Universidade Aberta de Portugal. É uma parceria bem bacana que a gente está tendo com eles agora. Então, ele vai estar falando sobre coordenação de curso de EAD e docência online. Devido à diferença no fuso horário, tá, de Portugal, ele vai estar entrando com a gente na quarta-feira, dia 11, às 14 horas da tarde. Vocês podem entrar online também, vocês podem fazer pergunta, ok? Às 15 horas a live vai encerrar, porém ela vai ficar gravada. Aí à noite, às 21 horas, eu vou entrar com o Alex, nós vamos reprisar a live e vamos estar aqui atuando junto com vocês, tirando dúvidas e conversando eu, Alex, ok? No dia 16 de novembro, nós temos o Alisson Campina falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. Dia 18 de novembro, vamos estar com a Tatiana Paz falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Dia 23 de novembro, eu vou estar entrando aqui numa live com o Alex falando sobre educação 5.0. No dia 25 de novembro, a doutora Elaine volta para a gente estar conversando sobre a hiperatividade, ok? Então, ela vai estar aqui trazendo algumas perspectivas diferentes e aí a gente vai estar compartilhando. Também vocês podem estar vendo um outro lado, né? A gente trouxe a Maria Eugênia Beninsky aqui falando exatamente sobre esse assunto, as dificuldades da aprendizagem, mas ela tinha uma pegada diferente. Ela fala sobre a medicina antroposófica, fala sobre a metodologia Astralesson. Então, não é aquele caso clínico, ok? E normalmente, gente, não é aceito pelas escolas, ok? Quando a gente fala sobre Astralesson, metodologia antroposófica, tá? Não é certo, não é aceito. Então, o que é aceito é justamente esse lado que a doutora Elaine vai conversar com vocês, ok? No dia 30 de novembro, nós vamos ter o Open Mind na educação. Nós vamos ter aí um painel com alguns educadores discutindo a educação no Brasil e a sala de aula, ok? E no dia 2 de dezembro, eu volto aqui com uma live falando sobre educação 6.0 ou educação plus, ok? Não chegou essa educação ainda no Brasil, mas eu já vou estar falando para vocês o que são 6Cs e o E elevado ao quadrado, ok? Bom, vamos passar agora para o Alexandre Mesquita, ele vai falar um pouquinho dos cursos para vocês e em seguida nós vamos com a doutora Elaine. Boa noite, Carla. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá. Sou Alexandre Mesquita, para quem não me conhece, cuido aqui da parte de comunicação da equipe da Classmaker Educação, juntamente aqui com a Carla e toda uma galera maravilhosa aí. Doutora Elaine, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, vou passar os recadinhos rapidamente para vocês dos cursos que vão rolar agora no mês de novembro. E aí eu já passo para a doutora Elaine para ela falar sobre esse tema tão interessante, que é importante nós, enquanto educadores, pais, enfim, enquanto seres que vivem numa sociedade que, de fato, busca a melhoria de todos, estar atentos a
o tema de hoje. Vamos lá, deixa eu passar para vocês os recadinhos, então. Gente, agora no mês de novembro, no dia 17, começa o curso de as novas ferramentas, as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino, com o profissional Igor Arnaldo. Então, o Igor vai estar ministrando esse curso aí. Depois, a gente tem no dia 19 de novembro, o curso de Educação 4.0 com a Carla Luxic. Então, primeiro, no dia 17, vai começar o curso do Igor, que é as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino, e depois a gente tem o curso de Educação 4.0 com a Carla Luxic no dia 19 de novembro. Lembrando para vocês que ontem começou o curso de Aprendizagem Criativa com a Maria Parlato. Então, não é possível mais se inscrever no curso que começou ontem, mas se você tiver interesse, no ano que vem, nós iremos liberar novamente esses cursos e outros mais que estão chegando por aí. Para você que quer saber mais um pouquinho sobre a Classmaker Educação, como que funcionam os nossos cursos, é só acessar lá o nosso site em www.classmaker.com.br. Lá você vai acessar a nossa página, você vai encontrar todos os cursos, vai conhecer também um pouquinho da Classmaker, vai conseguir também acessar lá uma aba de profissionais, que são os parceiros, que são os parceiros que fazem parte da nossa equipe. Então, lá você vai ver a doutora Elaine, você vai ver a Carla, você vai ver a mim também, e outros profissionais que estão lá, que nem o Benê Moreno, a Maria Parlato, e você também vai ter a oportunidade de ter acesso ao currículo desses profissionais. Tá, ok? Você vai ver que eles têm um histórico, de fato, em relação à área que eles trabalham, e você vai ver a seriedade do trabalho em si, no geral. Bom, mas hoje, vamos lá. Estamos aqui para falar com a doutora Elaine, ela vai falar para a gente sobre um assunto bem interessante, que é esquizofrenia, gente. E mitos ou verdades sobre a esquizofrenia. Doutora Elaine, por favor, se apresente para que o pessoal possa conhecer você, e já responda a pergunta na sequência para a gente poder entender também o que é esquizofrenia. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre a esquizofrenia, né? O quanto essa doença, ela impacta nas pessoas. A esquizofrenia, ela é uma doença crônica, progressiva e complexa. Ela tem uma incidência, por exemplo, de 15,2 casos por 100 mil habitantes no ano, e com uma prevalência ao longo da vida de 0,3% a 0,7%. A esquizofrenia ela é caracterizada pela presença de determinados sintomas, os sintomas positivos, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Os sintomas positivos, eles se referem a delírios, alucinações, desorganização do pensamento e da conduta. Os sintomas negativos, eles são o embotamento afetivo volitivo. E as perdas, os sintomas cognitivos são as perdas cognitivas que a doença traz, como déficit de abstração, insight pobre e alguns sintomas depressivos e ansiosos. Sintomas positivos, vamos falar um pouco de delírios. O que são os delírios? Os delírios são ideias ou pensamentos que não correspondem à realidade, mas que a pessoa tem uma convicção absoluta que aquilo é real para ela, né? Por exemplo, a pessoa pode acreditar que está sendo vigiada, que tem câmeras vigiando ela. Isso não existe, né? Mas ela acredita seriamente, piamente, que aquilo é a maior verdade. Né? Por exemplo, está andando na rua, que as pessoas estão falando mal dele ou dela, né? Isso são pensamentos que não correspondem à realidade. Isso são os delírios. As alucinações. As alucinações, elas são percepções irreais dos órgãos de sentido, dos sentidos. Por exemplo, a mais comum são as alucinações auditivas. Os pacientes ouvem vozes. E, geralmente, essas vozes são vozes de comando, né? De como ele tem que agir. Por exemplo, está conversando com alguém, vem uma voz e fala, ele tá te traindo, ele está tramando contra você. As vozes nunca são do bem, as vozes sempre são vozes de comando e do mal. Seriam vozes, por exemplo, vozes para defesa, mas que na verdade, de um perigo que não existe.
São vozes de ataque, não são São vozes vozes de de ataque perfil. que faz. Tá ok. Mas a pessoa se sente incomodada com relação ao outro, ao momento que ele está vivendo, entendeu? Entendi. Porque é muito ruim, por exemplo, você ficar conversando com alguém e, né, quando a gente tem sons atrapalhando, já é difícil. Imagine uma voz, que você sente aquela voz como real ali na situação. É muito difícil lidar com as alucinações, mas elas são típicas dos sintomas positivos. Outro sintoma típico positivo são alterações do pensamento, onde as ideias elas se tornam confusas, desorganizadas, desconexas, e tornam o discurso da pessoa difícil de entender. Então, os sintomas positivos são delírios, alucinações e desorganização do pensamento. Agora, os sintomas negativos podem ser alterações da afetividade, a pessoa, por exemplo, perde a capacidade de expressar suas emoções, de reagir emocionalmente às situações, ficando indiferente e sem uma expressão afetiva. É como, por exemplo, vamos dizer assim, sabe, cara de paisagem? É por aí, não tem expressão de nada, não tem expressão nem de emoção, nem positiva, nem negativa, não expressa. Outras vezes, elas são, muitas vezes, são inadequadas no sentido de serem muitas ou poucas, tá? Em relação ao contexto que ela se encontra. Diminuição da motivação, alterações da motricidade, indiferença, isso são sintomas, redução do sentimento de prazer nas atividades cotidianas, dificuldade de iniciar ou manter algumas atividades, redução da fala, baixa energia, né? Fica avolitivo, fica sem vontade de fazer nada. Isso, e às vezes esse sintoma ele é muito confundido com preguiça, quando não é preguiça, isso é sintoma negativo, né? A pessoa fala, ele está com preguiça, não quer fazer nada. Isso não é que ele está com preguiça, ele não consegue. Isso é sintoma da doença que não está controlado. E tem os sintomas cognitivos, que são a falta de concentração nas atividades cotidianas, falta de foco, baixo funcionamento intelectual, baixo funcionamento pessoal, social, né? Mas o importante é ter em mente que os sintomas são diferentes, depende de cada caso, tá? Não é que todas as pessoas têm os sintomas iguais, ouvem as mesmas vozes, pensam têm os mesmos delírios. Não, isso é muito individual, é de caso a caso. Então, bom, a partir daí... Desculpa, doutora, só uma dúvida. Então, a partir daí, a gente pode dizer que existem níveis diferentes de esquizofrenia, é isso? Ou não? Não necessariamente... Vamos dizer assim... Não, a esquizofrenia é uma, é o F20. Esquizofrenia é uma. Pronto, mas não ela existe tem, nisso, tá? Ela tem diversos graus, vamos dizer assim, de comprometimento. Isso, graus. Por exemplo, quando ela é tratada mais cedo, né, logo nos primeiros surtos, ela tem um prognóstico melhor do que quando ela é tratada num trato ou tem um tratamento inadequado, porque isso vai tendo perdas. Em cada surto que a pessoa tem, ela tem perdas, né, principalmente perdas cognitivas. A idade de início da esquizofrenia é geralmente no final da adolescência ou começo da idade adulta. Era isso que eu ia perguntar. O início precoce ele é encarado como um preditor de pior prognóstico, porque quanto mais cedo ele começa, ele causa mais prejuízos também, porque, por exemplo, se causa 12 a 15 anos, importante, você está na descoberta cognitiva, você está no auge do aprendizado. E se acontece aí, você não vai conseguir aprender tudo que você tinha que aprender. Então, é um prognóstico mais negativo, tá? A esquizofrenia, ela deriva da interação de diversos fatores. São fatores genéticos, biológicos, psicológicos e fatores sociais, tá? Ela atinge igual homens e mulheres, mas geralmente
geralmente inicia-se no homem mais cedo, por volta, e tem mais predominância, ela aparece mais ou menos dos 25 aos 30 anos. Tá? Então, ela tem início mais precoce nos homens do que nas mulheres, né? Mas não chega a existir um limite de idade. Por exemplo, uma pessoa de 40 a 45 anos, de repente, ela pode também apresentar os sintomas e ser diagnosticada com... Pode. Tá, ok. Pode. Em relação ao status econômico, por exemplo, os estudos mostram que a incidência são mais altos em países desenvolvidos em comparação com países em desenvolvimento. Interessante isso, né? Nossa, muito interessante mesmo. E os fatores, por exemplo, genéticos, eles podem também se referir a problemas na gestação ou no parto, né? Problemas de amadurecimento do cérebro, né? Fatores estressores que a pessoa não dá conta de suportar e aí acaba tendo surto psicótico, né? Quando esses fatores se ajuntam, eles desenvolvem uma condição para a pessoa poder desenvolver a doença. Um dos efeitos que promove a alteração do comportamento no paciente é o aumento da função da dopamina, que é uma substância química que o nosso cérebro produz, e ela é responsável pela transmissão das informações. A esquizofrenia afeta milhões de brasileiros, mesmo que a gente não tenha essa noção, mas ela afeta milhões de brasileiros. Cada paciente, ele reage de alguma forma, né? E como eu disse, pode ter sintomas diferentes para cada um, mas geralmente são os delírios, as alucinações, a desorganização do pensamento, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Geralmente, quando acontece na adolescência, que é o auge da aprendizagem, né, do momento de aprendizagem, como você falou, ele pode estar, né, diretamente envolvido com questão de pressão psicológica da criança em relação aos estudos, em relação à família, e aí o surto pode ser constante. Você já chegou a pegar algum caso analisar algum caso de adolescente que foi diagnosticado com esquizofrenia? Sim. E como que foi tratado? Assim, só traz um exemplo para a gente, pessoal. O tratamento para esquizofrenia, ele é medicamentoso. Envolve terapia, pode envolver terapia ocupacional, mas ele precisa ser controlado através de medicação. Ninguém trata a esquizofrenia só com terapia, com AT, com TO, não. Tem que tratar também, principalmente, com as medicações, porque as medicações é que vão prevenir um novo surto. Tá? Porque, como eu disse, são medicações que vão alterar no cérebro para controlar as químicas, para não desenvolver o surto, entendeu? Porém, mesmo medicado, se a pessoa está medicada e sofre estresse muito grande, ela pode surtar. A medicação pode não dar conta, entendeu? É o que eu disse, ela é crônica. A pessoa vai sempre precisar tomar medicação. Não é tempo que vai... mesmo com sintomas controlados, vai ter que tomar a medicação para o resto da vida. Ela é crônica, tá? Certo. A falta de adesão, de aceitação de tomar a medicação é o maior desafio. Se você não toma, você corre risco de surtar. Quando a gente fala na adolescência, o início na adolescência, a gente tem também o uso de maconha, o uso de drogas. A maconha é terrível para causar surto psicótico. Não, por exemplo, ela pode causar uma psicose, não necessariamente desenvolver para uma esquizofrenia, tá? Mas a maconha é grave. Por isso que tem um médico lá
Tem um médico do HC que fala que, a partir do momento que liberarem a maconha, vai criar uma fábrica de esquizofrênia. Entendi. Porque ela pode facilitar o desencadeamento quando a pessoa já é predisposta a ter. Exato, a pessoa tem uma genética. E mais o fator ambiental e alguma situação de estresse, é uma porta aberta. Cara, nossa, então, isso é... Elaine, isso daí ele é genético, ele tem uma herança genética de família. Alguns genes podem desencadear, então. Sim. Entendi. Carla, a gente traz 3 gerações e a gente leva 3 gerações. Até raquitismo, pra você ter uma ideia. Então, todas as doenças mentais, todas elas têm uma base genética. Tem aquela base hereditária. Nossa, é bem interessante, de fato, essa questão. A partir do momento, então, que o adolescente ele passa a tomar medicamento, ele pode, então, ter uma vida normal, entre aspas, vamos falar assim, desde que ele não venha a sofrer surtos, assim, não seja influenciado pelo ambiente de estresse. Ele precisa também tomar... ter um acompanhamento, né, Elaine? Eu acho que tem que ser... o acompanhamento psiquiátrico para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Porque... Sim. E ainda, você ainda comentou, né, Elaine, que existe essa dificuldade de eles tomarem a medicação. Então, eles devem ter altos e baixos, né? Então, acho que é uma montanha-russa, né? Porque... Carla, porque é muito difícil quando, por exemplo, no 17, 18 anos, que o filho tem o surto, que a família recebe o diagnóstico. Porque a família tem toda uma expectativa de que, com a idade adulta, os filhos se tornem independentes. E com a esquizofrenia, isso pode não acontecer, né? Então, a família tem que ressignificar alguns sonhos, alguns desejos, algumas necessidades para cuidar deste paciente, né? Então, vamos dizer que para a família também, quando o paciente recebe o diagnóstico, é muito difícil, tá? Mesmo porque a família não tem um conhecimento de como lidar com esses sintomas, porque são sintomas muito, difíceis. Você não vê isso no dia a dia, né? Você não vê se você não conhece alguém específico, você não vai ver delírio, alucinação, desorganização do pensamento cotidianamente, né? Isso é mais raro. Então, a família ela não é preparada, a gente não é preparado para lidar com esse tipo de sintoma. Só que a inabilidade pode provocar mais sintomas, pode estressar o paciente e potencializar um surto. Então, é fundamental que quando a pessoa recebe o diagnóstico, a família estude, faça uma atividade psicoeducacional, participe de encontros psicoeducacionais para saber como lidar com aquele paciente. E num grupo de psicoeducacional, num grupo de familiares, um familiar aprende com o outro, um dá dica para o outro, né? Porque eles vão aprendendo na prática, no dia a dia. Sim. Tá? Então não dá, olha, meu filho tem esquizofrenia, vai tomar medicação e acabou. Não é assim. Tem todo um preparo dessa família para lidar com o paciente e tornar o ambiente menos hostil, menos crítico, menos com cobranças inadequadas. Que nem eu dei um exemplo, por exemplo, o sintoma negativo, meu filho só dorme, é um baita de um preguiçoso. Não é isso, isso é sintoma. E é muito ruim para o paciente ouvir, olha, você é um preguiçoso. Não é isso, ele não é preguiça, é sintoma. Ele está doente, ele precisa tratar. Sim. Me fala uma coisa, e no caso, assim, você já comentou alguma coisa da família, né? Quando você tem, assim, uma pessoa na família que tem esse tipo de problema, como que fica a família nessa situação? Além de fazer isso daí, tudo o que você comentou, né? Se a gente for pensar no trato, no dia deles, como que é isso, né? Além de todas essas expectativas que você falou que não vão acontecer, né? Então tem aquela questão da decepção. No começo a família pode desorganizar, tá? Até elas entenderem e aceitar o diagnóstico, porque é um diagnóstico meio aversivo, né? Uhum, sim. Então,
tem que aceitar para cuidar. A mesma coisa, a pessoa tem que aceitar para se tratar. Então, essa família precisa participar das consultas do filho, sabe? Fazer perguntas para o médico, ler sobre, sabe? Participar, conversar com familiares. Tem associações já de esquizofrenia, né? Tanto de paciente como de cuidadores. Precisa se formar, porque não é fácil. Geralmente, no começo, as famílias até se sentem culpadas, tipo, onde foi que eu errei? Mas não é por aí, ninguém tem culpa, porque é um fator genético, ambiente, não tem como se culpar pelo fato de desenvolver a doença, né? Na maioria dos casos que você lidou, no caso, doutora, o que acontece? Os pacientes são resistentes? Ou você também já chegou a lidar com casos em que eles aceitaram e como que foi essa experiência? Ou sempre, difícil. A maioria sempre resiste, é isso, ao diagnóstico? Veja, as pessoas, às vezes, quando chegam para o diagnóstico, eles já foram em centro espírita, já fizeram tratamentos espirituais, porque eles acham que são espíritos que estão ali, que ouvem, que vê coisas, são espíritos. Eles já chegam, até procurar um médico leva um tempo, né? Até se dar conta de que isso é um transtorno, que isso é uma doença e que isso vai precisar ser tratado com um médico, né? Você sabe que eu vi uma reportagem falando sobre, enfim, diversos tipos de problema que a pessoa tem, e a esquizofrenia era um deles. E olha só que coisa, e eles estavam tratando com cannabis medicinal. Agora, eles falavam assim, está no estágio avançado, então ele está diminuindo, por exemplo, as comorbidades que ele tem por conta da esquizofrenia, já no final, eles entendendo que aquilo seria um final, né? E eram pessoas que realmente falavam que tinha convulsão, quer dizer, tinha um monte de outros sintomas, comorbidades de outras doenças que acho que acaba se chegando a isso, eu não sei. E aí eles falavam que tinha essa questão da cannabis medicinal, que eles estavam usando, que tinha o óleo também, que eles faziam massagem, e tinha o consumo que eles davam. Então, eu acho assim, né? Eu acho que falta muito para as pessoas as informações. O uso do canabidiol para tratamento da esquizofrenia ainda não está concluído, tá? Tem muitos estudos em andamento e ainda não tem evidências de eficácia para a esquizofrenia, tá? Pode ter para dependência química, epilepsia, isso já tem evidências. Para a esquizofrenia, ainda estão em estudo, tá? Por exemplo, a família acha que a esquizofrenia pode ser consequência do modo como os pais educaram os filhos. Não é isso, tá? Houve um tempo que se acreditava que a esquizofrenia ela era causada. Houve um tempo que sim, que se acreditava nisso, principalmente pelo relacionamento mãe e filho, né? Até criou-se um nome para falar sobre essa situação de mães esquizofrenogênicas, né? Mas atualmente sabe-se que os pais não têm poder de causar essa doença nos filhos. O que é isso que você falou, Elaine? Depois você explica para a gente um pouquinho o que é isso que você falou? Das mães, Embora os pais possam, embora a doença possa ser agravada pela atitude dos pais, por exemplo, um ambiente crítico, hostil, com muita cobrança, ele pode facilitar uma recaída no paciente, né? Porque os pacientes são vulneráveis à situação de estresse, eles são mais sensíveis à situação de estresse. Quando começou a se falar de recaída, teve um estudo em 1952, foi feito na Inglaterra, com George Brown. Ele começou a estudar isso por quê? Ele começou a perceber que os pacientes com esquizofrenia, eles recaíam mais quando eles iam morar com os pais do que quando eles moravam em residências assistidas, que lá fora tem isso, aqui não tem, né? Por quê?
E foi em razão disso, porque o ambiente com alta emoção expressa dos familiares, né? Com raiva, com cobrança, com grito, com estresse, eles deixam o paciente mais vulnerável a recair. Entendeu? Sim. E, assim, o paciente com diagnosticado com esquizofrenia, ele também tem uma questão de dupla personalidade ou não? Que existem aquelas pessoas que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Não. O que existe é o que eu falei, é uma desorganização do pensamento. As ideias podem ser confusas, o pensamento é arborizado, por exemplo, pensa numa coisa, pensa em 10 coisas ao mesmo tempo, não conclui nada, não chega a uma conclusão e fala, sabe, pula de um assunto para outro, não tem lógica. Isso é o discurso desorganizado, é uma alteração do pensamento, isso é um sintoma positivo. Dupla personalidade, não é, é sintoma positivo. Tá ok. Doutora, o que mais que você pode falar para a gente aí? Ela deu uma olhadinha assim, não sei se a Carla ia perguntar alguma coisa. A gente vai falar sobre... Eu queria ter ouvido um pouquinho daquilo ali que a Elaine comentou. Tem até um pessoal perguntando para mim que também nunca tinha ouvido falar no termo, eu também nunca ouvi. Então, eu fiquei curiosa. Você podia falar, Elaine, um pouquinho? Só um pouquinho assim. Sobre o quê? Sobre mães esquizofrenogênicas? Isso, e sobre o termo esquizofrenogênicas. Como que é? Esquizofrenogênicas, é isso? Esquizofrenogênicas. Esquizofrenogênicas, ok. Você pode falar pra gente um pouquinho? Porque o pessoal também ficou curioso. Tem pessoal que tá me mandando aqui no WhatsApp. Carla, pergunta o que é. Eu também não conhecia, gente. Eu não conhecia. Elaine, é o modo que a mãe se relacionava com o filho, sabe? Super proteção, não deixa o filho dar um passo sem ela estar junto, tudo tem que ser com ele, um controle muito grande sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o paciente. Muita crítica, sabe? Ai, você não faz nada direito, ai, você não consegue arrumar sua cama, ai, você não consegue tomar banho direito, ai, você não toma seu medicamento, né? Isso são mães que potencializam situações de estresse, que elas tinham uma ideia que isso causava esquizofrenia. Mas hoje em dia, isso está claro. Os pais não têm poder de causar a doença nos filhos. Porém, as atitudes dos pais podem agravar os sintomas do paciente. Tá? Mas eles não causam. Vamos dizer assim, a chamada pressão, né? Ficar cobrando disso, cobrando daquilo, e enche o adolescente com essa pressão. Por isso que são interessantes as técnicas, as estratégias de enfrentamento, sabe, o aprendizado de estratégias de enfrentamento para resoluções de problemas também, né? Conversar com o médico, conversar com a terapeuta, participar de atividade psicoeducacional. Hoje em dia tem muito atividade psicoeducacional para isso. Para todas as doenças, hoje em dia já tem uma associação. A Associação de Pacientes é a ABRE, Associação Brasileira de Esquizofrenia. E para os cuidadores é a AME, que é de mães cuidadoras, mães e familiares cuidadores. Certo. Lá no HC, a gente também tem um grupo de psicoeducacional que a gente se reúne uma vez por mês para trazer os pacientes e os familiares para esclarecimento de dúvidas, para auxílio na resolução de problemas, né? Para algumas estratégias para lidar com a alucinação, com o delírio. E estudantes que tenham curiosidade no assunto, ou educadores também que também queiram saber mais sobre esse tema, eles podem participar desse grupo? Ele é aberto à população. Elaine, você falou que tem o grupo que é a ABRE. Qual que é o outro que você falou? Que é para quem cuida, que eu estou colocando o link. AME. É da Sara Nicolelli. Ela é uma mãe de um paciente e ela mora no Sul. Ela que montou a associação.
Nossa, que legal. Tá, Então, você educador está assistindo a gente nesse momento, tem interesse em saber um pouco mais sobre esse tema, quer se especializar mais, até mesmo para também ficar ali por dentro de seus alunos, conseguir diagnosticar e até facilitar, né, para um pai, para uma mãe, esses casos, tá aí a oportunidade, né? Existe esse grupo aberto, a Carla também está postando aí para a gente também ver e acessar todo o conteúdo relacionado à questão de esquizofrenia, a qual pode ser diagnosticada antes, e quanto mais cedo, assim, não vou falar quanto mais cedo diagnosticar, melhor, porque é que nem a doutora falou, às vezes a pessoa ela não vai manifestar isso na adolescência, ela pode manifestar isso depois na vida adulta, mas se você já consegue perceber alguns sintomas onde há necessidade de procurar ajuda de um profissional, já é bom porque já facilita bastante esse trabalho, correto, doutora? Sim, correto. Agora, retomando o nosso tema, os mitos e verdades com relação à esquizofrenia, né? Por exemplo, rejeição emocional na gravidez ou na infância, ela causa esquizofrenia? A gente não tem evidência. A gente não tem evidência disso. Mas alguns autores, eles levantam a hipótese de que a criança com histórico de abuso sexual e negligência tenha risco maior de desenvolver psicose. Tá? Isso é o fator ambiental, né? Tem a estrutura genética, mas esse fator ambiental de muito estresse, de abuso, de negligência, ele pode ter um risco maior de desenvolver a doença. Se ela pode se manifestar na infância, né? É raro, é muito raro a esquizofrenia se manifestar na infância. Ela comete uma criança a cada 10 mil, ao passo que é um adulto a cada 100, né? Entre os 13 e os 18 anos, tem a maior prevalência, né? E ela é muito difícil antes dos 12 anos. A esquizofrenia infantil, ela engloba comportamentos e pensamentos anormais, né? Pode se iniciar por volta dos 7 anos, tá? Por exemplo, déficits neuropsicológicos importantes, eles podem gerar alterações na função cerebral, incluindo atenção, memória e funções executivas. E essas alterações, elas podem existir mesmo antes do desenvolvimento da esquizofrenia. Idosos. Outro mito. Idosos podem ter esquizofrenia? Então, como ela começa... Sim. Como ela começa... Eu acredito. Desculpa. Então, tá certo. Mas isso, veja, você é um leigo, você faz parte da população. Sim. As pessoas pensam assim, né? Quando não está mais envolvido no assunto, tem essas dúvidas, né? Sim, e é bom a gente já tirar todas essas dúvidas de uma vez, porque se vê que outras vão surgindo por aí, mas eu quero tirar todas as minhas dúvidas nesse momento. Então, a esquizofrenia, ela começa no final da adolescência ou no começo da idade do jovem adulto, e ela persiste por toda a vida, né? Cerca de 20% das pessoas com esquizofrenia, elas apresentam sintomas ativos aos 65 anos. 80% mostram graus variados de comprometimento. E porém, a esquizofrenia se torna menos acentuada à medida que o paciente vai envelhecendo, né? Os sintomas de uma esquizofrenia em idoso pode ser retraimento social, um comportamento excêntrico, o pensamento desorganizado, alucinações. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela via gato na sala e ela tinha pavor de gato, né? Um embotamento afetivo, uma dificuldade de expressar emoções. Os idosos, eles respondem bem ao tratamento com antipsicóticos. Antipsicóticos são as medicações utilizadas no tratamento da esquizofrenia.
mas precisa de um acompanhamento médico, porque pelo fato de ser idoso, tem cautelas para uso da medicação. Você sabia que o primeiro nome da esquizofrenia foi demência precoce? Isso que eu ia perguntar, por que se chama esquizofrenia? Mas, então, vamos lá, explica o que é a demência precoce e depois a evolução, por favor. Porque ela causa prejuízos cognitivos, prejuízos funcionais. E aí eles chamaram isso de uma demência precoce, até evoluir para o conceito de esquizofrenia. Certo. Tá? Outro mito, os sintomas da esquizofrenia são iguais para todos os pacientes. Não, eu já falei disso. Não e não. As manifestações sintomáticas, elas são complexas e diferentes de um paciente para o outro, né? Alguns pacientes têm mais predominância de sintomas positivos, como delírios, alucinações. Outros têm mais prevalência de sintomas negativos, né? Que é a avolia, a astenia, embotamento afetivo. E eles variam de um paciente para outro e ao longo da doença, de acordo com a evolução da doença. E também conforme o tratamento adequado. A gente sabe que os antipsicóticos, eles melhoram mais os sintomas positivos respondem melhor aos antipsicóticos. Enquanto que os sintomas negativos, eles respondem, por exemplo, a atividades terapêuticas, por exemplo, treino de habilidades sociais, terapia cognitivo-comportamental, né? Isso varia, mas a medicação é primordial. Então, a agressividade é uma característica da esquizofrenia? Eu acredito que não. A não ser que a pessoa esteja naquele pedaço lá que ele vai falar assim, que ele tem alguém perseguindo ele e de repente ele pode ser agressivo. Então, mas... Geralmente não. Geralmente eles não são agressivos. Mas podem ocorrer alguns casos que, em função dos pensamentos, dos delírios, das alucinações, ele se torna mais reativo e pode reagir de uma forma mais agressiva, né? Esses riscos, eles aumentam quando o paciente não está medicado, porque quando o paciente está medicado, está controlado, eles não são agressivos, não são, né? O tratamento minimiza os riscos de agressividade. Por exemplo, se fazer o tratamento e usar droga, pode ficar agressivo, né? Certo. Então, o uso de drogas é completamente proibido no tratamento da esquizofrenia, né? As pessoas com esquizo, elas tendem a ter tem tendência a serem violentas. Isso é um preconceito e um estigma que a mídia passa, né? Porque elas associam a doença mental à violência, né? Os estudos indicam que as pessoas com esquizofrenia, com violência, geralmente é pelo fato de abuso de álcool, de drogas, né? E quando elas não estão medicadas. E quando elas estão medicadas, elas não são violentas, elas não são agressivas, né? Eles são até retraídos, né? Eles são muito quietos, eles ficam na deles, né? Não são violentos. Mas a mídia passa, né? Que esquizofrenia, tudo é esquizofrênico, né? Participou de problema, doença mental, é esquizofrenia. Não, isso é um preconceito e um estigma ainda muito grande que envolve a esquizofrenia. Outra pergunta, o abuso de drogas causa risco de violência? Sim. Ele aumenta significativamente o índice de violência nas pessoas que têm esquizofrenia, tá? Por exemplo, se pacientes com sintomas paranoides de perseguição, eles podem se sentir pior com o uso de droga, né?
mas inclusive se usa em casa, né? Os familiares correm mais risco, por isso que é proibido o uso de drogas durante o tratamento, quer dizer, durante a vida toda, né? Certo. Suicídio. Quanto ao suicídio? O suicídio ele é um risco sério para as pessoas que têm esquizofrenia. Segundo algumas pesquisas, cerca de 2 a 3% dos portadores, eles cometem suicídio. E os mesmos têm uma probabilidade de 20% a mais, maior do que a população em geral, de cometer o suicídio. Principalmente pacientes jovens do sexo masculino. Certo. Se o paciente se recusar a tomar o remédio, o mesmo pode ser diluído em algum remédio, algum alimento ou bebida, dar medicação escondida, né? É bastante comum o paciente recusar a medicação, conforme a gente falou já disso. Certo. Dar o remédio escondido não vai resolver o problema, porque não vai trabalhar a aceitação dele da doença, né? O diálogo da família com o paciente, isso pode ser cansativo, né? Mas continua sendo a melhor maneira, a maneira mais eficiente de fazer o paciente entender que ele precisa da medicação e a necessidade dessa medicação, né? E é interessante mostrar muito que o uso da medicação melhora os sintomas, né? E trabalhar a aceitação da condição de ter. Os medicamentos usados podem viciar, porque tem todo um preconceito com medicação psiquiátrica, né? Certo. Os antipsicóticos, eles não causam dependência, eles não viciam. Os antidepressivos também não causam dependência. Já outros tipos de medicamentos, como ansiolíticos e indutores do sono, como benzodiazepínicos, lorazepam, bromazepam, rivotril, esses sim podem viciar, causar uma dependência. Os antipsicóticos. Pacientes com esquizofrenia podem fazer uso de bebidas alcoólicas? Não. As bebidas, elas interagem com os medicamentos, e às vezes elas podem potencializar efeitos como sonolência e sedação, como às vezes reduzir o efeito da medicação no organismo da pessoa, né? E além disso, elas podem desencadear um novo surto psicótico. Agora você vai falar, o paciente não pode nunca tomar uma taça de vinho? Pode, de vez em quando, num Natal, num aniversário, uma dosezinha. Fica numa dose. Né? Uma taça e pronto. Sim, né? Fazer um brinde, comemorar alguma situação especial, pode, né? Mas no dia seguinte, muito líquido para efeito diurético. Ok. Pode falar, doutora. Não, eu só ia falar o seguinte, porque essa falou que tem um compromisso, e aí só estou avisando se a senhora quiser passar as conclusões, a gente continua, tudo bem. O paciente com esquizofrenia, ele pode dirigir carro? Eu acredito que não. Não tem uma regra geral. Isso depende da gravidade do caso e também do tipo do medicamento que o paciente está usando. Eu já tive paciente que vinha dirigindo de Piracicaba para São Paulo. Tá? Algum dos efeitos colaterais do antipsicótico pode ser a diminuição do reflexo e aumento da sonolência, o que prejudica a capacidade do paciente dirigir, como também do paciente operar algum tipo de máquina que requeira, né, uma atenção maior. Exato.
Por isso que precisa ser avaliado individualmente pelo médico responsável do paciente. Ok. Tá? O paciente com esquizofrenia pode namorar, pode ter relações sexuais normalmente? Sim, acredito que sim. Sim. Em princípio, esse paciente ele pode namorar, pode se relacionar com qualquer pessoa, desde que ele esteja precavido quanto ao risco de doenças sexualmente transmissíveis, né? Algumas medicações antipsicóticas, elas, como efeito colateral, têm uma queda na libido, né? Uma diminuição do desejo sexual. Isso pode acabar provocando um prejuízo no desempenho do paciente, né? Por isso é importante o paciente conversar com o médico, com a terapeuta sobre isso. As mulheres, homens e mulheres, tá? Porém, as mulheres com esquizofrenia, elas podem engravidar? Acredito que sim. Podem. Tem alguns estudos tem algumas pesquisas que mostram que durante a gravidez os sintomas psicóticos melhoram, embora eles possam vir piorar depois do parto, devido às alterações hormonais que ocorrem nesses períodos, né? Ainda não há relatos de vias congênitas na criança devido ao uso de antipsicóticos. Mas, né, você tem que levar em conta, a paciente precisa levar em conta como que é criar um filho, o trabalho criar um filho é um esforço muito grande. E isso acarreta uma carga de estresse que pode agravar o quadro da esquizofrenia, né? Algumas podem vir a ter dificuldade para cuidar da criança. Então, elas podem engravidar, mas é importante entender se elas têm condições de criar o filho. Entendi. Né? E isso vai também da família, do analista dela, enfim, todos conversarem, ver essa questão. A partir do momento que uma paciente que é trabalhar com ela, se ela vai ter condições de ser mãe, de exercer a maternidade, a maternagem, né? O uso dos antipsicóticos, eles também podem causar a diminuição da menstruação nas pacientes. Mas mesmo diminuindo a menstruação, elas têm possibilidade de engravidar. Agora, uma curiosidade. Mas elas também precisam usar os métodos contraceptivos. Certo. Como entra nessa parte da gravidez, é uma curiosidade, não foge do tema porque ele está bem relacionado. Se uma paciente que ela é esquizofrênica, ela engravida e, de repente, numa conversa, ela é amparada pela lei para fazer um aborto ou não? Você tem essa informação? Não, ela não é amparada. Tá, ok. Era só uma dúvida mesmo, era isso. Mas é uma questão assim, fica complicado, né? É complicado. Às vezes a pessoa quer ter aquele filho, enfim, acaba até se tornando assim uma coisa muito veemente, muito pontual, né? E aí ela tem que... Mas por isso a educação, por isso, sabe, o diálogo com o familiar, com o médico, com o psicólogo, sabe, para todos trabalharem juntos, né, a condição que essa pessoa vai ter para exercer, e também trabalhar a importância do uso do método contraceptivo. Sim, justamente para orientar se ela quer realmente ter um filho ou não também. Porque às vezes a paciente ela é esquizofrênica, mas ela tem o desejo de ter o filho. Mas, então, tem que ver se isso é funcional, né? Sim, Sim. Entra toda uma... É uma discussão rica, como sempre, né, Carla? Todas as discussões aqui... É aquela discussão que a gente fala, puxa vida, né? Começa a pensar e ajuda também as pessoas a pensarem sobre esse tema. É maravilhoso. Doutora, tem mais aí alguns mitos aí para a gente? Tem. O paciente, pode continuar. O paciente com esquizofrenia, ele pode ser contrariado? Depende do momento. Se ele não tiver medicado e ele cismar com alguma coisa, que ele está ouvindo alguma coisa, ou ele quer fazer, e a gente vai falar, olha, ou não é,
Eu acho que vai do momento, se ele não tiver acompanhado, né? Sim, mas todos nós precisamos de limites. E dizer não também faz parte do tratamento, né? Não é porque ele tem esquizofrenia que ele vai poder fazer tudo o tempo todo. Sim, sim. Não, tem que ter os seus limites, né? Tem que respeitar um pouco o cuidador dele, a família onde ele está inserida, né? Porque nem sempre é possível atender o desejo imediato dele, né? Sim. Ele tem que ser treinado para tolerar frustrações, tolerar ouvir não, né? Sim. Mas isso é através do diálogo. Certo. Quais são os fatos? Pode dar mesada para o paciente com esquizofrenia? Sim. Ou não? Como qualquer pessoa pode Qualquer receber pessoa, se ele pode dirigir, então ele pode ter uma vida aparentemente normal, claro, desde que ele tenha um acompanhamento. Ele não pode deixar de ter aquele, ele não pode deixar de tomar medicação e fazer o acompanhamento, né? Senão ele perde a rédea, né? Ele não. Como todos, ele precisa aprender a lidar com o seu dinheiro, saber usar o dinheiro corretamente, né? Se ele recebe um salário, um auxílio-doença, ou tem alguma renda, ele precisa aprender a economizar, né? A lidar com o dinheiro dele. Isso precisa ser ensinado, mostrado, né? Se ele não trabalha, se ele não tem, por exemplo, um LOAS, um auxílio-doença, ou é aposentado, que no Brasil é muito difícil conseguir aposentadoria com esquizofrenia, tá? Se ele não trabalha, é importante estabelecer um valor para aquela mesada e deixar claro que aquela quantia tem que durar um determinado tempo, até o recebimento da próxima. E que não vai ser fornecido nenhum outro dinheiro se ele for gasto antes do prazo. Certo. Isso, sabe, ensinar de uma forma assertiva, colocando limites, mas isso também com muita, vamos dizer assim, com cuidado, com carinho, com educação, né? Então, nesse caso, doutora, um paciente esquizofrênico, ele pode sim trabalhar normalmente, desde que ele consiga trabalhar. Isso. E que também que a profissão a qual ele vinha eleger não seja um ambiente de muito estresse, correto? Sim, sim. E hoje em dia tem empresas que têm o trabalho assistido, trabalho protegido, no qual eles ficam menos horas, fazem algumas atividades, vamos dizer assim, mais leves. O importante é ter em mente que eles não são incapazes. Eles têm uma doença, né, e que estão em tratamento, é uma doença que precisa tratar, né? Eles não são incapazes. Com o tempo, com o desenvolvimento da doença, aí eles vão tendo mais prejuízos funcionais, sociais, pessoais, né? Às vezes, as medicações, o paciente começa a se tornar resistente ao tratamento, então as medicações acabam não fazendo tanto efeito como elas deveriam fazer, né? Então, aí começa a associação de antipsicóticos, de vários medicamentos, como também o ECT, né? Que é a eletroconvulsoterapia, que ela é conhecida também pelo eletrochoque. Esse é um tipo de tratamento que são provocadas atividades elétricas no cérebro, certo. Induzidos por meio de uma corrente elétrica na pessoa, sobre anestesia, né? O ECT foi desenvolvido em 1930 e atualmente a literatura médica confirma que o ECT é um procedimento seguro, eficaz, indolor, com indicação precisa, né? As pessoas também têm preconceito, têm medo de usar o ECT, né? Porque lembra na época de tortura, que vai torturar o paciente, muito pelo contrário. Por exemplo, lá no HC, a gente tem até uma pesquisa em andamento de ECT,
o ambiente ele é totalmente controlado, é com anestesista, com médico anestesista, sabe, com vários exames antes de começar o tratamento, passa por dentista, né? Tem vários médicos, várias avaliações antes de fazer o ECT. Efeito colateral do ECT. Por exemplo, se a pessoa sai, ela pode perder um pouco a memória de curto prazo, mas isso se recupera. Tá? Então, hoje em dia está muito usado justamente para isso. Quando, por exemplo, tem uma medicação de ponta, que é a clozapina, o Leponex, quando essa medicação é dada até 600 miligramas ao dia, não faz efeito, interagiu com outras medicações, não fez efeito, aí vai para o ECT. E aí tem vários pacientes que têm melhora. Mas o ECT não é só usado na esquizofrenia, não, viu? Hoje em dia ele está sendo usado, os idosos usam muito na depressão, porque os antidepressivos para os idosos causam muito efeito colateral. E, às vezes, o ECT tem um efeito muito positivo, sem efeito colateral. Ok. Já estou anotando aqui, fazendo a minha cola, porque depois eu vou pesquisar isso tudo. É bastante informação. Nossa, gostei muito do assunto, viu? Aprendi muito hoje, viu? Tipo, muito mesmo. Nossa. Gente, vocês que tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem aí no chat para que a doutora Elaine consiga responder para a gente em tempo real agora, né? Enquanto a live está rolando. Senão, vocês também podem colocar a pergunta depois e com um tempinho, ela sempre, gente, em todas as lives, ela sempre vai lá cuidadosamente, olha comentário por comentário e responde, tá ok? Então, qualquer dúvida... algo que ela já falou, né? De repente, durante a live, que nem tinham me perguntado aqui, ela já respondeu, entendeu? Se houver necessidade, ela reforça alguma coisa, mas é sempre presente nessa questão do retorno, do feedback, né? O que os estudos mostram, qual é a melhor terapia para se usar com um paciente com esquizofrenia? O maior a melhor abordagem terapêutica é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é a que mais tem evidências positivas para resultado bom no paciente, né? Porque ela exige um vínculo terapêutico muito interessante, que o mais importante é o vínculo terapêutico, né? Paciente-terapeuta, e ali você vai trabalhar treino de habilidades sociais, técnicas para lidar questionar a evidência dos pensamentos delirantes, das alucinações, né? São abordagens bem pontuais, né, que a gente faz com o paciente na própria sessão. Troca de papéis, por exemplo, eu fico no lugar do paciente, ele fica no meu lugar, ou ele fica no lugar do familiar, o familiar fica no lugar dele, né? Para grupo também, quando a gente atende pais, no caso, familiares, também se usam as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Certo. Tá? Não adianta... essa é a melhor, ela é muito interessante, é a que mais tem resultado positivo atualmente. Porque a gente vai questionar, vai aprender, a gente vai ensinar o paciente a questionar as crenças delirantes dele. Entendi, para de fato ele, assim, vamos dizer que ele vai contestar o pensamento. Sim, hoje eu estava até, inclusive, falando com uma mãe, perguntando se a filha melhorou, piorou durante a pandemia, tudo tal. Aí ela falou assim que os delírios continuam, mas agora ela está sabendo melhor lidar com os delírios, né? Depois de todo o processo terapêutico. Isso que é interessante. Os sintomas, mesmo com a medicação, às vezes ficam alguns resquícios de sintoma, ficam alguns sintomas residuais, né? Então, são técnicas que o paciente sabe que aquilo não é real. Ele sente, mas aquilo não é real. Então, como ele vai lidar com isso? Como não vai deixar isso atrapalhar? Né? Como não vai deixar isso impactar de forma negativa? Então, a fala dela foi essa, olha, os delírios continuam, mas agora ela está sabendo melhor lidar, né? Está entendendo melhor, está mais fácil a situação. Isso é muito bom.
é muito importante. Doutora Elaine, 10h20, você quer fazer um fechamento aí, depois a gente Vocês têm já... alguma dúvida que eu possa esclarecer? Olha, a sua explicação foi tão, assim, linear e clara, tão didática para a gente, que nesse momento eu não tenho dúvidas, sinceramente, porque você trouxe uma linha de raciocínio bem legal, você apresentou o tema para a gente, explicou o porquê, o que que é, depois trouxe as características, eu nem precisei perguntar quais são as características. Bem, foi uma aula perfeita, vou dizer assim, bem esclarecedora. Então eu vou terminar com uma lenda do porco-espinho. Durante uma era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Elaine, os porco-espinhos... Fala. Oi. Que interrompeu. Tá interrompendo a ligação, o sinal. Deu um delay, mas voltou agora. Deu um delay. Começa de novo, que não deu para entender. Do porco-espinho, tá? A lenda do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam. Vendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos. Assim, eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, eles decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então, eles precisavam fazer uma escolha, ou eles desapareceriam da Terra. Ou seja, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros, ou eles seriam extintos. Com sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. E eles aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima poderia causar, já que o importante e o fundamental é o calor do outro. E assim sobreviveram. Essa lenda a gente usa muito com os familiares, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil isso para eles, né? Ter um paciente na família, ter um familiar com esquizofrenia. Não é fácil para quem tem, né? Para o paciente, mas também não é fácil para o familiar, para a família. Realmente uma lenda que faz a gente refletir bastante. Nossa, gostei muito, gente, eu não conhecia. Faz Também muito não sentido, conhecia. Né? Eu acho que eu nem não sei nesse contexto, na verdade, né? Nossa, é pra vida, né? É pra vida. Lidar com as adversidades do outro, né? Empatia, por aí vai. Sim. Sim, é pra vida, né? Nossa, gostei muito. Vou roubartilhar. No momento que eu estiver fazendo alguma capacitação, eu vou falar, gente, eu vou contar uma lenda para vocês que eu ouvi de uma pessoa muito querida da Elaine, eu vou contar a história. Gostei, Elaine. Nossa, adorei a live de hoje. Nossa, adorei. Eu estava muito curiosa com relação ao tema. Foi uma live muito boa, ela foi. É um tema delicado, mas que ele foi tratado assim, de uma forma leve, bem introdutória, bem fácil, bem acessível de entender. Gostei bastante. Essa questão também de ensinar para a gente algumas dúvidas em relação aos mitos e às verdades em relação à questão da esquizofrenia é muito importante para a gente, né? E o mais legal de tudo é que uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia, ela pode ter uma vida normal. Então, isso que é o mais interessante, que muitas das vezes elas são julgadas porque quando eu não conheço o outro, eu não sei a realidade do outro, eu passo a ter um pré-julgamento sobre esse. Então, a melhor forma de você conseguir tirar o julgamento que você tem dentro de si, e muitas das vezes a ignorância e condenar o outro, é conhecer a realidade dele. Quando você conhece, você acaba deixando para trás muitos preconceitos. Então, é por isso que a gente fala, quanto mais você puder conhecer, aprender, estudar, ler, conhecer outras culturas, faça-o. Faça-o porque é importante você ver o outro lado da história. E aí, como a doutora Elaine trouxe com a lenda, né? Vão ter são alguns males dos seres humanos, né? Que a gente fala, né? O ser humano ele é passível de qualquer coisa.
Então, quando a gente conhece, né, os males, alguns dos males que os seres humanos têm, a gente aprende a respeitar mais e conviver com ele, né? Não adianta excluir, né? Essa não é a solução, né? Isso não resolve. Então, veja como que, de repente, com o assunto, o pessoal adorou a live, o pessoal está comentando aqui. Então, veja, teve a outra live que a gente fez também com a Elaine, né, que falou sobre o suicídio, o mês de prevenção. Foi uma live fantástica também. Foi um bate-papo super bacana. Então, Elaine, você imagina como que vai ser esses educadores te perguntando sobre a hiperatividade, o déficit de atenção. Se prepara, porque assim é um assunto que eu vou te falar, né? Todo mundo tá cheio de dúvida. Todo mundo quer entender como que vê, como que lida com essas pessoas em casa. Nossa, é muita dificuldade. Então, assim, eu também acho assim que nem o pessoal tá falando aqui para mim, né? Também estão numa outra. Eles já se acostumaram com você de estar aqui, né? Falando assim com uns assuntos diferentes, todos os meses e trazendo, entendeu? Então o pessoal já fica naquela expectativa, né? Mas assuntos mais impactantes, assuntos impactantes, né? É verdade, gente. Alguém tem que trazer esses assuntos, né? Então tem que ser uma pessoa que saiba do que está falando. Não adianta trazer aqui para falar bobagem, né? Porque a gente já tem uma situação difícil, né? Então tem que trazer aquela pessoa que entende e que mostra o que é positivo, o que é negativo, como que a gente lida com isso, como que a gente trabalha, né, dentro de um contexto. Acho que isso foi muito importante. Eu gostei muito, muito, muito da live de hoje. Bom, a gente já vai se despedindo. São 10h30, já são 22h30. Falhou o sinal, eu não ouvi direito. Não, acho que travou a internet. Bom, Travou. A gente estava no finalzinho, depois eu converso com a Elaine. Talvez ela deu uma travada agora. Bom, de qualquer maneira, a gente já vai agradecer a doutora Elaine de ter estado aqui com a gente, que foi fantástica essa live. Alex, quero agradecer também para você. Rapidinho eu vou passar nossa agenda de live. E aí o Alex vai passar para vocês os recadinhos, ok? Bom, dia 29, data de amanhã, às 19 horas, eu vou estar com a doutora Cláudia Lopes, falando sobre a educação 4.0 na inclusão. No dia 4 de novembro, eu vou estar com a Ana Melchert aqui, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. No dia 11 de novembro, vamos estar com o Leonel Morgado, parceiro incrível, pessoa fantástica, da Universidade Aberta de Portugal. A Elaine voltou. Eu falei, acho que deu uma travadinha no sinal da Elaine. Eu falei, mas eu vou passando aí já para, né? Então ele vai estar falando sobre coordenação de curso de AD e docência online. Vai acontecer às 14 horas da quarta-feira. Vamos estar ao vivo, ok? Online, então vocês podem interagir. À noite estaremos reprisando essa live, ok? E eu e o Alex vamos estar entrando com vocês para estar respondendo perguntas, tudo bem? No dia 16 de novembro, vamos estar com o Alisson Campina falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. Aí tudo que fala com conexões, possibilidades, mitos ou verdades, gente, é fantástico, porque a gente aprende muito. É tudo aquilo que passa pela cabeça da gente. Eu adoro essas coisas assim, né? Essas disrupção, né? Sim, não, é 1, é 0, esses binários, né? Eu acho que é muito interessante para a gente tirar dúvida. E no dia 18 nós vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Lembrando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Então nós estamos falando, trazendo a Tatiana, porque ela vai estar falando sobre o protagonismo, enfim, das mulheres negras, dentro do mercado de trabalho, dentro de empreendedorismo, então vai ser um assunto bem legal, tá? Inclusive, você que tem escola e quer utilizar essa live para a Semana da Consciência Negra, que é uma semana de mobilização, a gente sabe disso. Então, essa live fica sempre gravada lá na Classmaker, ou vocês podem agendar com seus alunos. De repente, seus alunos podem estar assistindo a live nessa semana, ok? No dia 23 de novembro, se não mudarmos a programação, pode ser que, tá dependendo aí do Alex, mas pode ser que a gente tenha uma surpresa aí para vocês. Eu não quero falar a surpresa que mas se necessário for, gente, eu vou abrir mão do dia 23, que é Educação 5.0, se alguém precisar dessa data do dia 23 de novembro. Eu vou abrir mão dela e posso estar fazendo a live antes de encerrar o ano sobre esse assunto, ok? Mas a priori a gente fica no dia 23 de novembro com Educação 5.0. E no dia 25 de novembro, a Elaine vai voltar.
E ela vai estar falando sobre o transtorno da hiperatividade com déficit de atenção com a hiperatividade. Então, ela vai estar dando aquele olhar clínico, aquelas perguntas que a escola chega pra gente e fala, então, agora vocês têm que procurar tal pessoa, tal pessoa. Gente, é uma lista de pessoas que a gente tem que procurar. E aí, quando a gente chega para cada um que vai, fala assim, olha, eu quero que me preenche não sei o quê. Olha, você traz a pessoa que já foi na psicóloga. O que a psicóloga falou? Ela fez algum exame? Ela fez o processamento central. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Tá? Quem já teve filho com essa situação que correu atrás disso, gente, a gente fica com o cabelo em pé, porque o laudo demora para tudo quanto é lado, esse laudo. Então a gente fica preocupado porque está chegando o final do ano, você fala, meu Deus, como essa criatura vai fazer, como que ela vai conseguir resolver o problema dela daquele ano escolar, ok? E no dia 30 de novembro nós vamos ter aquele Open Mind na educação. Então, esse Open Mind na educação, ok? Mente aberta na educação, nós vamos estar com um painel falando sobre educação, sala de aula, enfim. E nós vamos estar ouvindo. A gente quer, mente aberta. A gente quer um bate-papo legal, mas sem brigar. Então, com isso, a gente não vai discutir aqui no dia, ok? Nós vamos respeitar as pessoas que vão estar. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos estar com controle do microfone. Nós vamos dar um tempo para a pessoa falar, ok? Nós vamos fazer um negócio bem legal, tá? Mas assim, a gente está falando, quem quer participar, quem quer discutir sobre isso, só que assim, né, gente? Já falaram assim, a gente quer uma coisa a nível de Jovem Pan, CBN, gente, vamos lá. A gente vai tentar segurar, nós vamos fazer um negócio legal, mas ninguém pode brigar aqui, né? É que nem que a gente fala na sala de aula para os alunos, né? A gente vai trazer uma coisa nova, mas ninguém pode brigar, tá? Ninguém pode brigar com o coleguinha, gente. Nós vamos fazer, mas ninguém pode discutir. E no dia 2 de dezembro nós vamos estar falando sobre educação 6.0 ou educação plus, ok? Bom, quero agradecer a doutora Elaine de ter estado aqui com a gente nesse outro mês aí, e vamos ver o que a gente vai ter aí, de repente, o que ela já pode estar preparando aí para as nossas próximas lives. Dezembro, acho que a gente vai dar uma parada, né, Alex, para dar uma descansada, aí a gente vai voltar, e aí a gente vê o que a Elaine já pode estar preparando. Sabe o que eu acho que seria uma sugestão bacana? Que assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu acho que é de todo mundo, e o assunto deve ser bom. A Elaine podia estar falando sobre a linha de pesquisa do que ela desenvolveu no mestrado dela, que é um assunto da área dela. Gente, isso é fantástico, porque quando a gente vê as pessoas fazendo isso, a gente tem vontade de fazer também. Então, a gente tem que inspirar as pessoas. Aí a internet, o sinal da Elaine travou de novo, mas não tem problema, depois eu vou falar dessa história, ela vai assistir a live, ela vai ver o que a gente está falando, ok? Sim. Bom, seria isso, então quero agradecer a Elaine por ter estado aqui com a gente, depois eu agradeço ela pessoalmente, ok? E Alex, obrigada por você também ter estado aqui com a gente. Você vai passar recadinho de curso? Eu vou passar rapidamente para vocês, tá? Só o seguinte, pessoal, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Então, para você que está interessado em conhecer mais sobre a Classmaker Educação, sobre o que vem rolando, é só você jogar aqui, ó, www.classmaker.com.br, dá o entre lá, busca lá. Aqui vocês vão encontrar a nossa home, né, nossa página aqui, vocês vão ver os textinhos sobre quem nós somos, quando foi que a Classmaker Educação nasceu, qual que é o propósito dela, a nossa missão, nossa visão, nossos valores e os nossos objetivos para com o meio educacional, tá ok? E com você, educador, também. Aqui você acessa também a aba de nossa equipe. E aí você vai encontrar, pessoal, Carla Luxic, Alexandre Mesquita, Isabela Guimarães, Diego Vergaça, Maria Palato, Roberta... o sobrenome dela eu não consigo pronunciar. Fala aí, Carla. Roberto Guadanucci. Isso, Roberta Guadanucci, o Sérgio, o Robson Quirino Salvador, para quem já ouviu falar nele, o João, que de vez em quando está aqui com a gente também em algumas lives, a nossa amiga Regiane Alves também, que é da área de design gráfico, para você que quer fazer alguns cursos, a Elaine, que conversou com a gente hoje, e o Igor Arnaldo, que vai fazer com a gente o curso aí de as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. E também o nosso amigo Benê Moreno. Clicando aqui em Saiba Mais, você vai ter acesso ao currículo desse pessoal. Então, não adianta você apenas fazer um curso, sendo que a pessoa que irá aplicar esse curso, ele não tem o know-how e não tem o conhecimento, a experiência para fazer isso. Então, aqui vocês vão ter acesso a todo o portfólio profissional
dessas pessoas que fazem parte aqui da equipe da Classmaker, que são os parceiros que aplicam os cursos. Essa semana Pode falar. aconteceu uma coisa assim que... Bom, enfim, não, acho que eu não vou falar, não. A gente pode falar em outro momento. Não, eu vou falar em outro momento. Eu não vou falar sobre isso daí não agora, que eu fiquei muito indignada, mas eu não vou falar sobre isso. Sim. Eu acho que eu vou falar sobre isso, quer saber quando? Eu vou levantar esse assunto no dia 30 no Open Mind na Educação. Vou fazer um rebu com esse assunto de 2 minutos. Eu vou querer meus 2 minutos de direito para falar. Vocês vão ver só, gente, aonde que... Nossa, onde vai dar esse assunto? Aliás, o Benê também vai estar aqui. Então, esse painelzinho, acho que eu e o Benê, nós vamos conseguir fazer um jogo de figurinha, nós dois aqui. Tá ok, então. Gente, e aqui na aba cursos, vocês vão encontrar, vídeo animado, para quem quiser saber mais. Vocês clicam aqui, vocês vão ver toda a descrição do curso. E também, claro, vocês vão encontrar informações como, por exemplo, valores, o que a gente aplica em cada aula. Por exemplo, o curso de construção de Minecraft, na verdade, é a construção de mundos virtuais, tá? É para você, educador, que quer reinventar, quer utilizar, de fato, o ambiente virtual para trazer algumas coisas para novidades em sala de aula. Tem carga horária, tem valores, tem parcelamento, tem inscrições, como que você faz, quem você tem que entrar em contato, oportunidades, enfim. Acessando o nosso site, você encontra isso tudo, tá ok? Além disso também, você pode, tá vendo aqui, clicar no blog e você vai encontrar vários podcasts de todas as nossas lives. Então, desculpa, corrigindo, você não vai encontrar vários podcasts, você vai encontrar os podcasts de todas as nossas lives, tá ok? E aqui, você pode clicar no íconezinho aqui do LinkedIn, você vai acessar a nossa página do LinkedIn, da Classmaker Educação. Olha lá, tá aqui. Baixa aqui rapidamente. Com todas as informações também de eventos que a gente participou, novidades que a gente posta para vocês, os posts das lives que vão ocorrer, que ocorreram, enfim, as lives de parceiros, porque assim, a gente não só faz lives no canal da Classmaker Educação. Tem parceiros da gente também que nos convidam para realizar lives e nós fazemos questão de anunciar porque são nossos parceiros, gente. Então, vamos criar aí uma rede do bem, de fato, como a Carla falou. Amanhã ela estará numa live junto com a nossa amiga Cláudia, falando sobre o que mesmo, Carla, que você vai falar lá com ela? Educação 4.0 na inclusão. Isso. Inclusão escolar. E também, se você quer rever todas as nossas lives que a gente fez por aqui, clica aqui, no símbolo do YouTube, que você já cai diretamente também no canal da Classmaker. Aqui no YouTube, você clica aqui em vídeos e olha só quanto conteúdo interessante que tem aqui para vocês assistirem. E, é claro, adquirir mais conhecimento, ter aqueles insights maravilhosos e aplicar no seu processo de ensino e aprendizagem, na sala de aula, tá ok? Todo conhecimento, ele é válido desde que você coloque ele em prática. Isso é fundamental e é isso que a gente fala aqui sempre, certo, Carla? A gente fala para todos os nossos alunos, o que você aprendeu nos cursos da Classmaker Educação, você tem que colocar em prática. Você, educador, precisa colocar em prática, porque quem vai aprender com isso, quem vai se desenvolver, é primeiramente você e o seu aluno também. Então, você vai ser um professor da nova era, o seu aluno vai aprender muito com você, e é claro, ele vai ter insights, ele vai ter uma mente brilhante, ele vai se desenvolver, e quem ganha com isso é o nosso país, é o nosso Brasil, é a nossa sociedade, é o mundo em geral. Então, essa é a nossa missão, construir uma sociedade cada vez mais mais justa, e também com pessoas cada vez mais engajadas em fazer o bem no meio social. Tudo bem? Carla, brigadão pela noite de hoje. Já aproveita aí agora, se você quiser, agradece o pessoal da rádio, depois a gente vai estar oficializando esse agradecimento. O Alex, que é o diretor de comunicação, ele vai estar cuidando disso. Abre aí a nossa rádio, radioclassmaker.com.br. Todos os conteúdos que vocês têm nas redes também estão todos aqui, olha, na nossa rádio. Gente, inclusive temos gratidão. Pessoas agora ouvindo o podcast. Isso. Então, pessoal, gratidão imensa pelos mais
pelas mais de 10 mil visitas que a gente teve na Rádio Classmaker. Muito obrigado por ter visitado a Rádio Classmaker, obrigado por escutar a Rádio Classmaker Educação, muito obrigado, porque é um sinal que o nosso trabalho, de fato, ele vem sendo... a gente está com uma sensação de missão cumprida, sabe? Porque, de fato, é isso, levar para você conteúdo, levar para você informação, para que você possa estar trabalhando junto com os seus novos alunos, ok? E parabéns também a todos os professores que se candidataram ao prêmio de Educador do Futuro, tá ok? Parabéns a todos vocês aí, parabéns ao professor que ganhou, desculpa, agora me deu um branco, eu não lembro o nome dele, mas eu estava vendo lá, acompanhando a reportagem, e eu falo para vocês também, educadores, busquem conhecimento para que vocês também comecem a fazer projetos na escola, para que vocês também venham concorrer a esses prêmios, e não só para concorrer ao prêmio, mas também para fazer a diferença aí na sua região, aí no seu bairro, na sua cidade, onde você estiver, porque quem tem a ganhar, como eu falei mais uma vez, é a sociedade de forma geral. Quando a gente tem um professor que ele está formado, que ele está bem capacitado, cara, só quem tem a ganhar é a sociedade, é o país, somos todos nós, tá ok? Então, brigadão mesmo, coração aqui, obrigado. Gente, obrigado por ter assistido a nossa live. Carla, obrigado pela noite. Doutora Elaine, obrigado. Quando ela for assistir o finalzinho da live, ela já vai ver a gente agradecendo. E gratidão a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Gente. Boa noite.